Olá, bom dia. Você sabia que a cada 5 minutos uma pessoa sofre AVC no Brasil? Por que isso acontece? Quais são os fatores de risco? Quais são os indícios que podem levar a gente a descobrir que alguém ou a gente mesmo está tendo um AVC? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Quem está aqui comigo para falar sobre isso é a médica Graziela Medeiros. Bom dia, Graziela. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Agradeço a oportunidade de falar um pouco de saúde e alertar as pessoas que estão em casa para ter mais cuidado com a sua saúde, que é de suma importância. Pois é, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa de um modo geral, né? Mas vamos particularizar aqui. AVC, só uma primeira pergunta, AVC e derrame são a mesma coisa? São. AVC e derrame são a mesma coisa. Na verdade, o AVC, que a gente chama acidente vascular cerebral, que hoje em dia recebeu outra denominação, AVE, que é acidente vascular encefálico, que quer dizer a mesma coisa que cerebral. Mesmo com esse nome novo, eu acho que a gente vai continuar chamando AVC. Mesmo, tudo bem. Vai continuar chamando acidente vascular cerebral, que vai dar o mesmo resultado. Exatamente. O que é exatamente um AVC, Graziela? O AVC, ele é um acidente, como o próprio nome já diz, vascular também, que ocorre no cérebro. Existem 2 tipos de AVC. Na verdade, existem vários tipos de AVC. Só que os mais comuns são o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Tá? Lembrando que eles podem acontecer em qualquer faixa etária, desde crianças até a terceira idade, e podem ocorrer de vários tipos. Só que o AVC isquêmico, o que ele é? Ele é um acidente vascular isquêmico que ocorre por falta de oxigenação de alguma artéria do cérebro. Por que ocorre essa falta de oxigenação? Devido a algum trombo ou algum êmbolo que causa essa uma obstrução. Uma obstrução, É exatamente. Que causa essa falta de oxigenação e a pessoa desenvolve alguns sintomas. No caso do AVC hemorrágico é diferente, ocorre uma ruptura desses vasos. Quando ocorre a ruptura desses vasos, esse sangue ele banha o cérebro. Quando ele banha o cérebro, ele causa o AVC hemorrágico. Então deixa eu ver se eu conseguir entender, deixa eu traduzir uma coisa. O isquêmico não tem a hemorragia, não tem um sangramento. Exatamente. E o derrame é quando o problema está hemorrágico. O hemorrágico é quando o sangue acaba saindo e inundando o cérebro. Tem algum indício, quer dizer, você pode ter a sensação de que alguém vai sofrer um AVC? Ou a própria pessoa pode ter indícios de dizer, pô, eu vou ter algum problema aqui? Sim. Sim, isso é de fundamental importância, as pessoas ficarem alerta. Hoje em dia, enquanto nós estamos conversando aqui, a cada 5 minutos morre no mundo uma pessoa com AVC. Enquanto nós estamos conversando aqui. Porque ela com esse número, é muito alto. Então, sim, é um número muito alto por quê? Porque hoje nós temos uma vida estressante e o estresse, ele colabora para que a pessoa tenha um AVC. Hoje, o tabagismo é, digamos assim, um fator que leva a esse AVC. O estresse, que hoje a maioria das pessoas tem uma vida estressante, né? Hoje o estresse ele se tornou inerente à pessoa. O alcoolismo também, a obesidade e a falta de cuidados com a saúde. Ou seja, toda essa gama digamos assim, de estresse, de correria, faz com que a pessoa não se alimente bem, tenha uma alimentação gordurosa, tenha um estresse muito grande e acaba levando a doenças cardiovasculares. O AVC nada mais é que uma doença cardiovascular. Por isso que muitas das vezes uma arritmia pode levar a um AVC, uma vasculite pode levar a um AVC. Então é preciso que a pessoa fique alerta para isso. Mas é que eu digo assim, tem alguma coisa que dê a indicação de que a pessoa está tendo AVC? Está tendo AVC. Tem, até para quem está perto, pode perceber isso? Pode ajudar, tá? Eu costumo dizer que a pessoa ela sente, ela tem os sintomas. E que sintomas são esses? Fraqueza, né? Que a gente chama de hemiplagia, em alguma parte do corpo, a pessoa de repente... Dormência, você sente uma dormência, parestesia, eu já chego lá. Ela geralmente está aqui, normal, conversando, ela sente fraqueza em alguma parte do corpo. Então, ela não consegue mexer a mão, não consegue. Tem um teste rápido para quem tá tendo AVC. Você coloca as 2 mãozinhas assim, pede para a pessoa levantar uma das mãos. Geralmente a pessoa não consegue, acaba acontecendo isso. Prático. Esse é bem prático. Bem levantou prático. As mãos. Pede para a pessoa falar uma frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A pessoa não consegue falar a frase, ou ela fica com a boca torta, ou ela tem a disartria, que é a dificuldade de locomoção desses músculos. Então isso também é importante ficar alerta. E também existe a questão da dormência, a pessoa sentir dormência em uma das partes do corpo e não consegue se locomover direito.
Outro sintoma também é a disfagia. A pessoa não consegue deglutir de forma correta, porque ela já não tem mais a coordenação motora, ela já vai desenvolver uma ataxia em decorrência desse AVC. Mas quando acontece esses sintomas, por exemplo, essa situação ainda pode ser contornável? Por exemplo, Pode. essa dificuldade de Pode. engolir, essa coisa toda, Pode. nessa situação Pode. ainda se pode levar ao médico e achar Pode que vai sim. ter um remédio? O que acontece? Se você sente fraqueza, né, em uma das partes do corpo, se você tem queixa de, digamos assim, de dor na nuca, sua pressão pode estar elevada. Se você tem, digamos assim, dificuldade de falar, ou se seu pai, sua irmã, seu tio estão passando por isso, é importante levar ao médico. Por quê? Porque assim que ele vai ao médico, vai ao hospital, existem medicações que até 4 horas depois desse AVC podem reverter esse quadro ou impedir que esse quadro evolua, que são os antitrobolíticos. Os antitrobolíticos, eles são administrados de forma endovenosa e impedem que esse AVC deixe sequelas nessa pessoa. Pois é, sequelas, eu acho que essa é a coisa que mais todo mundo teme. Morreu ou então ficou com sequela. A sequela é sempre inevitável no AVC? Na maioria das vezes, sim, mas ela pode acontecer, principalmente no AVC isquêmico, né? E quais seriam essas sequelas? A pessoa, ela pode ficar sem a coordenação, sem andar, né? A pessoa, ela pode ter dificuldade para falar. Né? Você essa é uma das mais comuns, né? Das mais comuns. Você vê muitas pessoas que ficam com disartria, né? Que é a dificuldade de falar mesmo depois de um AVC. E isso pode acontecer também, Elda, por pessoas que demoraram a procurar um auxílio médico. Daí a importância, se você sentir sintomas que são relacionados ao AVC, procure imediatamente o médico. Outros sintomas que nós não falamos, que também são muito comuns, tontura, dor de cabeça e vômitos. Os vômitos também acontecem. Mas isso tudo de uma vez só, né? Não é só você sentir uma dor de cabeça que pode indicar que você está sofrendo um AVC. É isso que eu ia falar agora. Eu tenho dor de cabeça o tempo todo, pelo amor de Deus. Exatamente. É isso que eu ia falar. Cada pessoa tem seus sintomas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, mas que vai fazer você entender. Se a pessoa estiver gripada, eu estou gripada, você também. Você pode estar tossindo e eu não. Então, assim, se eu sofro um AVC e você também, você pode sentir dor de cabeça e eu não. Eu posso ter outro sintoma, como fraqueza, ou disfagia, ou disartria. E você pode ter só a parestesia, que é a dormência de um lado do corpo, e não ter outros sintomas. Mas você não precisa ter todos os sintomas para estar sofrendo AVC, não, né? Não. Ah, tá. Isso é muito importante. Outra coisa que hoje em dia mata muito e que está relacionado ao AVC, pessoas hipertensas que não usam seu medicamento de forma correta. Isso é uma estatística e que deve ser bem, como é que eu posso dizer, bem relevada, de certa forma, bem observada. Pessoas são hipertensas, que a pressão arterial está alta, acima de 14/9, 140/90, elas não fazem uso da medicação, ou então usam um dia, no outro não, usam um dia, no outro não. O uso do medicamento a gente vai falar já no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalinho e volta já. É só um minuto. Estamos de volta ao nosso segundo bloco de conversa aqui com a doutora Graziela Medeiros sobre AVC, sintomas, causas, consequências, essa coisa toda. E nós terminamos o outro bloco falando sobre o uso de medicamentos para hipertensão. E eu queria saber se a falta de regularidade nessa hora de tomar o medicamento, de alguma forma ela pode influenciar. Porque eu conheço gente, por exemplo, toma o remédio hoje de manhã, ele esquece no próximo dia, já vai tomar de tarde, de noite. Isso de alguma forma pode interferir na eficácia desse remédio? Com certeza, né? A gente tem que ter o seguinte pensamento. Se você é hipertenso, você tem que tomar sua medicação todos os dias. E se o médico passou no mesmo horário, tem que ser no mesmo horário. Quando você não toma medicação para hipertensão, o que acontece com o seu organismo? A pressão eleva, e quando a pressão eleva, ela causa o quê? Ela pode causar justamente uma pressão maior sobre a artéria. Essa artéria pode romper e pode levar a um AVC hemorrágico. Então é de suma importância você tomar a sua medicação, o seu antihipertensivo todos os dias, de preferência no mesmo horário que o médico determinou. Exatamente, para evitar um derrame. Ok.
Entendi. Faixa etária, a gente falou no comecinho sobre faixa etária, mas ele é assim bem, vamos dizer, democrático, ele gosta de qualquer pessoa, né? Na verdade, hoje em dia, Elda, o AVC, o derrame, ele pode acontecer até em crianças. Não é tão comum, mas acontece. Existem casos de crianças que têm. São situações extremas. Né? São situações mais raras, mas acontecem. Qual é o paciente que geralmente o AVC ele vai, digamos assim, vai acometer? São pacientes hipertensos, são pacientes que têm obesidade, que fumam, que não têm cuidado com a saúde, que são sedentários. Uma coisa muito importante que a gente tem que alertar as pessoas é em relação ao sedentarismo. Quem não faz atividade física, eu costumo dizer que a atividade física é o plano de saúde mais barato que nós temos. Isso é verdade, né? É verdade. Porque quando você faz atividade física, você está o quê? Você está colaborando com a sua circulação. Você está colocando o seu organismo para ter uma circulação sistêmica melhor. Então, quando você não faz atividade física, você está colaborando também para futuramente ter um AVC. Em relação à idade também, a gente tem que ter mais cuidado com pessoas mais idosas. Por quê? Porque pessoas mais idosas, elas têm a artéria mais frágil, elas têm a artéria que pode ser acometida a qualquer hora, infelizmente, por um AVC. Deixa eu só perguntar sobre exercícios físicos. Tem gente que passa a semana toda sem fazer nada. Quando chega o final de semana, acha que é a hora de extravasar no exercício físico. Pode ser um jogo de futebol, pode ser uma corrida muito intensa, vamos dizer assim. Isso vai fazer bem? Olha, aquela clássica pergunta, faz bem, doutora? Boa pergunta. Na verdade, a atividade física não faz mal, desde que ela não seja de forma muito agressiva para o seu corpo e desde que ela seja feita de uma forma que lhe dê prazer. Não adianta nada, Elda, você ir para a academia e ir triste. Né? Claro. Lógico, você fazer uma atividade física... Eu vou tão feliz, adoro academia. Que bom, isso é muito bom. Não adianta você ir para uma academia não adianta você fazer uma atividade física que não te dê prazer. Uhum. É melhor você fazer uma caminhada, é melhor você fazer uma natação, é melhor fazer uma hidroginástica, mas alguma coisa que te dê prazer. Esses atletas, né, a gente chama atleta de final de semana, exatamente, que fazem isso, eu posso dizer com toda certeza que isso não é saudável, né? O saudável é você fazer dias alternados. O que é ideal? 3 vezes na semana, 40 minutos de atividade física. Gente, não precisa mais do que isso. Basta isso, 40 minutos, 3 vezes por semana é o ideal para você estar prevenindo doenças. E não é só AVC, câncer, dislipidemia, que é aumento de colesterol, triglicerídeos, tudo. É como você disse, é o nosso plano de saúde. É o plano de saúde mais barato que tem, é a atividade física. Mas deixa eu pegar um exemplo aqui que ele me chocou muito na época, é a morte do senador Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Ele era jovem, tinha um pouco mais de 40 anos, 40 anos, se eu não me engano, né? Era um esportista, tinha tudo pra gente pensar. Ele nunca vai ter um problema desse. E de repente ele começa uma atividade, tem um AVC e cai e morre. Nesses casos, a gente pode dizer assim, a atividade física dele não estava servindo para nada, toda essa regularidade que ele tinha com a saúde, não adiantou coisa nenhuma? Boa pergunta essa sua. A gente tem que ver o seguinte, o AVC, ele também tem uma causa genética, né? Eu não sei até que ponto, mas será que ele não tinha alguém na família que teve um AVC? Uhum. Porque existem muitos casos, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio, que o indivíduo tem entre 30 e 40 anos. Mas se você buscar um histórico dele, você vai ver que o avô teve infarto, o pai teve infarto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, não tinha um fator genético? Uhum. Segundo, ele era tabagista? Ele fumava? Não sei. Terceiro, será que ele não estava estressado? Às vezes a gente pensa que a pessoa não está estressada, às vezes a gente pensa que a gente não está estressado e está. E terceiro ponto, que é o mais importante, não é porque também você tem uma alimentação extremamente saudável, você não fuma, você não bebe, você faz atividade física, que você não vai ter um AVC e não vai ter um infarto agudo do miocárdio. Qualquer pessoa está sujeita a ter. Então não tem prevenção? Existe prevenção, existe sim. Tudo isso que eu falei é prevenção, mas como toda regra, existem suas exceções. E essa exceção é uma das que eu estou falando. Ah, bom, isso é uma exceção. Isso, gente. É uma exceção. Não é para deixar tudo aquilo que a gente já falou até agora de lado. Exercício físico, comida direitinha, prestar atenção na saúde, tudo isso vale a pena. Vale a Esse pena. caso que a gente falou agora é exceção. Toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. É a exceção que confirma a regra, né? Com Se não certeza, tiver exceção, não confirma a regra. E assim, a gente pode até puxar esse gancho
para falar, por exemplo, de pessoas que não fumam e têm câncer de pulmão, né? A gente tem aquela impressão assim, quem vai ter câncer de pulmão? É aquela pessoa que fuma, ou é o fumante ativo, que fuma mesmo, ou é um fumante passivo, que tá do lado e vai ter câncer de pulmão. Não, nós temos uma estatística hoje, o câncer de pulmão é, se eu não me engano, o terceiro câncer que mais mata no mundo. E tem muitas pessoas que têm câncer de pulmão e nunca fumaram, nem foram fumantes É outra doença ativos. bem democrática, né? Ela não escolhe... Ou seja, querendo ou não, é uma exceção. A mesma coisa o AVC, não é porque você tem uma vida totalmente controlada e regrada que você não pode vir ter um AVC. E se você tiver uma arritmia, essa arritmia pode evoluir para o AVC. Tá? Tem um exame que a gente chama de cateterismo, né? Quando a gente quer saber se existe a obstrução das artérias do coração, que ele é um exame que a pessoa tem, eu não lembro se é 1% no momento, de chance de desenvolver o AVC durante esse exame. Ou seja, pode acontecer também com pessoas saudáveis. Você está buscando uma prevenção, mas durante a prevenção pode causar um AVC. Pode causar AVC, mas graças a Deus é 1%. Já chega a isso mais ou menos. No máximo 2%, a gente já fica dentro dessas regras, né? A questão, a gente já falou da alimentação, já falamos da questão do exercício físico. Agora, a gente está falando muito em estresse. Eu não entendi bem por que o estresse agora faz parte da nossa vida. Parece até uma coisa assim, meio de rotina. Eu estou estressado. Parece chique dizer. Eu estou estressado. Parece uma coisa muito atual. Mas esse é mais difícil de evitar, porque você sabe como se alimentar. Se você não sabe, você vai ler, você vai saber como se alimentar. E é uma coisa física. Você vai escolher o que comer. Você vai escolher o que praticar como exercício físico. Mas na questão do estresse é tudo meio psicológico. Como é que a gente pode evitar? O que a gente pode fazer? Agora acho que essa resposta vai me dar no próximo bloco, porque tudo bem. Eu vou fazer de novo o intervalo e a gente volta já. É só um minuto. Tudo bem. A gente volta logo. Estamos de volta para esse nosso último bloco já de conversa aqui sobre AVC e problemas relacionados, mas a gente está falando agora do estresse. Que a gente praticamente fica impotente diante de uma doença, a gente pode chamar de estresse de doença? Sim. Hoje é considerado uma doença, sim, né? Porque ela leva várias comorbidades. Isso. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente não tem aquele manualzinho, tipo, come isso, come aquilo, ou então fazer esse exercício, faz aquilo. É uma coisa puramente... Eu costumo dizer que o equilíbrio ele é fundamental na vida da pessoa, né? O equilíbrio ele vem de dentro. O estresse hoje ele é inerente. Toda pessoa, querendo ou não, ela tem um pouco de estresse. Se você trabalha, se você é uma dona de casa, se você cuida dos seus filhos, se você qualquer papel, qualquer função que você exerça, você apresenta um pouco de estresse. Agora o estresse, se ele não for trabalhado e se você deixar esse estresse vencer você pode desenvolver doenças que não só o AVC, mas outras doenças também. Então você me pergunta, como fazer para diminuir, para melhorar esse estresse? Eu vou dar algumas dicas. Vamos lá. Ter mais cuidado com si, ter mais cuidado com suas ações, ter uma atividade física, evitar raivas, evitar chateações. Eu sei que é difícil, mas essas coisas do estresse, elas são todas mais complicadas. Elas não passam pelo lado racional, material, vamos dizer assim. São todas coisas. Sabe o que acontece? Só você pode fazer. Hoje o mundo ele está muito competitivo, infelizmente. Nós vivemos num país capitalista. Então as pessoas estão muito preocupadas com a cor do cabelo, com a vestimenta. Quem está melhor, quem está... Não é assim, a vida não é assim, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter, isso é fundamental, você ter cuidado com a sua saúde física e mental. Mas a gente também pode pensar assim, Graziela, eu não vou entrar nessa de competitividade, mas o próprio ambiente de trabalho, a vida é uma competição. A gente pode pensar assim, a vida é uma competição, né? Se eu não cuidar do meu cabelo, da minha roupa, da minha profissão, da minha alimentação, são tantas coisas para cuidar, que você pensa que você está cuidando e esse próprio cuidado te leva ao estresse. E aí a gente fica meio, eu cuido daquilo ou eu fico zen sentadinha aqui? Não,
É como eu te falei, o equilíbrio. Você pode trabalhar, você pode ter aquela vida que hoje você leva, que não deixa de ser uma vida corrida, mas respirar no momento que deve respirar. Respirar é uma das melhores técnicas. Respirar é uma das melhores técnicas de relaxamento. Relaxamento, isso. Dentro você respira, você tem aquele cuidado maior. A oração também te ajuda muito, né? Às vezes você pensa, você esquece um pouco da religião, mas a religião é muito importante. Final de semana, desliga um pouco da tomada, vai numa praia, vai passear. Esquece as redes sociais. Esquece as redes sociais, assiste um filme é muito bom. Então existem coisas que são tão simples de se fazer, vai entrar em contato com a natureza, vai numa praia, que isso pode diminuir esse nível de estresse. Pois é, parece bobagem, né? Vá à praia. Parece bobagem, mas não é. Assiste um filme, caminha na areia, faça uma oração. Parece coisas assim bem prosaicas, são coisas simples, né? mas são coisas de um resultado positivo na sua saúde. Pode ser melhor até do que o medicamento. Melhor do que o medicamento. Tanto pode, sim. Tanto que a hipertensão arterial sistêmica é uma doença que em algumas pessoas, a pessoa consegue diminuir esses níveis pressóricos através só de atividade física, relaxamento e uma boa alimentação. Então, para que melhor do que isso? Então, mas agora, como é que a gente mete isso na cabeça? Esse que eu acho esse o maior problema. A gente está tão acostumado a essa rotina corrida, essa correria, parece que ela já faz parte da gente, né? A gente pensa, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer. Parece que aquilo te dá uma certa satisfação de dizer que está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso que é difícil, você assimilar essas coisas simples, que a gente falou agora, ir para a praia, caminhar na praia, assistir um filme. Às vezes a gente tem a sensação de que está perdendo tempo, não é? Quando a gente faz muitas pessoas, Elda, pensam assim, né? Mas eu acho que o organismo, o corpo, ele pede para você parar. Né? Por exemplo, eu sou médica, eu trabalho a semana toda, mas durante o final de semana, quando eu não tenho algum curso, alguma especialização ou alguma outra coisa para fazer, eu tento ir para a praia com meus filhos, eu tento descansar um pouco com meu marido, eu tento ler um livro, eu tento dormir um pouco mais, eu tento largar as redes sociais, que hoje as pessoas estão muito ligadas às redes sociais, então você tem que desligar um pouco da tomada. Fica do lado da cama. O celular fica do lado da cama. Então você tem que desligar um pouco da tomada e tentar relaxar um pouco. Se você não fizer isso, você vai estar prejudicando sua saúde e vai estar procurando piorar o seu quadro. Você falou uma coisa aí, dormir um pouco mais. O sono também é um fator muito importante nesse processo todo, né? Muito. Eu costumo dizer que o sono, ele é muito individualista, né? Às vezes você pode dormir, o normal é 8 horas por dia, tá? Você dormindo 8 horas por dia, você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas eu posso dormir 6 horas e sentir satisfeita. Isso. Já existem estudos que mostram, se você dormir 5 horas por dia e acordar bem, e não se sentir com sono, não se sentir cansada, aquele sono já foi restaurador, aquele sono já te fez bem. Mas esse o sono é o teu período. Esse é o teu período, justamente. Isso. Mas o sono é de fundamental importância. Quem dorme bem tem uma qualidade de vida bem melhor. Quer dizer, não significa que quem dorme muito, é quem dorme bem. É isso, quem dorme, eu, por exemplo, eu durmo cerca de 6 horas por dia, mas ótimo para mim, é tranquilo. Também, 6 né? horas Eu não pra mim sinto tá mais, tranquilo. eu não sinto falta, né? Não sinto. Aqui eu vi que, por exemplo, há 5 milhões de pessoas no mundo morrem a cada ano. 5 milhões de pessoas. É muito. De alguma forma, essas mortes todas, com esses cuidados que a gente falou, elas poderiam ser evitadas? Com certeza, né? Hoje existem alguns programas que são hiperdia, não sei se você já ouviu falar, né? Algumas cidades fazem, que elas fazem um trabalho para que as pessoas evitem a hipertensão e o diabetes. Por quê? Porque hiperdia. Porque acontece, quando você evita essas duas doenças, você evita que o paciente ele tenha essas comorbidades e vá para o hospital e morra disso. Então, assim, essa prevenção é fundamental para que evite que 5 milhões de pessoas morram por ano, para que evite que enquanto nós conversamos aqui, que eu acho que já deu mais... Nós estamos conversando há quase meia hora. Imagine quantas pessoas já tiveram AVC nesse intervalo. Gente, é importantíssimo falar isso. A cada 5 minutos, uma pessoa morre de AVC no mundo. Né? Não é que ela tem AVC, ela morre. Ela morre. Né? E outras têm, e outras podem ter. Sim, então, é um dado estatístico. Se tivesse, era aceitável. Exatamente. É um dado estatístico muito alto. E isso ocorre
por falta de prevenção, de precaução e também porque às vezes a pessoa chega numa idade que de alguma coisa ela tem que morrer, né? Também tem isso. A gente pode dizer que a mortalidade na questão do AVC, ela é maior do que a sobrevida? Ela é maior. Ela é maior porque o AVC ele não digamos assim, ele não deixa de ser uma coisa, ele é grave, né? O AVC ele é grave. O AVC, Elda, se ele não for rapidamente, digamos assim, diagnosticado, ele leva à morte, né? E quando ele não leva à morte, ele deixa a pessoa cheia de comorbidades, ele pode deixar a pessoa cheia de sequelas. E essas sequelas, eu acho que são às vezes e até piores que a morte. Essas sequelas mexem com a pessoa e mexem com as pessoas que estão ao redor dela. Pois é, né? Esse é que é o problema. Que sofrem também. É o sofrimento em ondas, né? Vai levando todo mundo junto. Mas se a gente seguir direitinho tudo isso que a gente falou aqui, não é que a gente está dando um manual de boa vida, não, gente. A gente não está dando um manual de como evitar isso aí. A gente está dizendo os fatores que de alguma forma podem fazer a prevenção ou podem fazer a diferença entre você ter ou não um AVC. Foi mais ou menos isso que a gente quis falar. A gente não está dizendo que ninguém vai ter porque a gente falou essas coisas aqui. Doutora Ana Graziela, a gente passaria a manhã inteira falando sobre esse assunto. Tem muita coisa ainda para falar. Com certeza você vai voltar para conversar comigo sobre esse assunto. Com certeza, será um prazer. Sobre esse que é um problema que está tão na moda. A cada momento a gente vê aí alguma notícia a respeito. Mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. E fica a dica para as pessoas cuidarem melhor da sua saúde para evitar qualquer tipo de doença. Para a gente aumentar esses 5 minutos, passar para 6 minutos já evita muita morte. É verdade. Com toda certeza. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br e também nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu vou estar aqui de manhã cedinho esperando você com notícias, com entrevista, com informação, para deixar seu dia bem informado. Tchau.